Olá, eu sou a Carol Baiense e esse é mais um Conexão Visanco. Hoje a gente vai tratar do tema qual é a importância dos assuntos regulatórios para um responsável técnico. Então, se você é RT ou quer ser RT, fica aqui com a gente que vai ser um bate-papo muito enriquecedor. E aí, para complementar esse bate-papo nosso, eu trouxe 3 pessoas aqui com bastante experiência na área. Vou deixá-las se apresentarem rapidamente para vocês. Então, por favor, Cristina, começa aí. Boa noite, meu nome é Cristina Vieira, eu já sou farmacêutica há 30 anos e eu estou na área de distribuição hospitalar há quase 20. Atuo como RT de uma distribuidora que tem a sede em Brasília, sou responsável por todo o sistema de gestão da qualidade, além de ser RT, e sou a coordenadora técnica do grupo. Hoje nós temos 4 unidades, né? Tem uma abrindo agora e estamos aí na luta com a turma. Você, Berenice. Então, eu sou a Berenice Klein, eu sou da auditora de atividades urbanas da Vigilância Sanitária aqui no Distrito Federal e dirijo um núcleo de inspeção. Nós somos 32 núcleos hoje espalhados pelas cidades e dirijo um núcleo de inspeção aqui da Asa Norte. Faço todo o trabalho que é competência da microrregião chamada Asa Norte, que tem uma superintendência dentro da Secretaria de Saúde. Maravilha. E o senhor? Bom, eu sou Antônio Osvaldo Coutinho, né? Eu de formação sou nutricionista e fiz saúde pública na Fiocruz. Já fui diretor da antiga Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, tenho uma experiência na área pública muito grande, de mais de 20 anos. Fui da OPAS também, coordenei a pós-graduação em Vigilância Sanitária na Universidade de Brasília. Tive a honra também de trabalhar junto com a Isso. nossa amiga aqui, a doutora Berenice, né? Meu professor. Também fez o curso com a gente lá na UNB, Isso. né? E me aposentei, criei a Visanco, já tem 28 anos, né? Sou o CEO da Visanco, fundador também, né? E também já fui membro do Conselho Consultivo da Anvisa e sempre atuei muito na questão da vigilância sanitária, focado na saúde. Também já fui responsável técnico na minha vida. Maravilha. Então, todo mundo com bastante experiência para compartilhar com a gente, né? Então, eu queria começar pelo começo, que é o que é um responsável técnico e o que ele faz no dia a dia. Assim, basicamente, né? Bom, responsável técnico, o próprio nome já diz, né? É aquela pessoa que tem aquela responsabilidade técnica perante o local em que ele atua, né? Essa responsabilidade se estende bem mais do que você dar um nome regular através de documentação a uma empresa, né? Hoje o responsável técnico, ele é uma pessoa que tem que ter autonomia sobre as áreas, porque ele é uma pessoa que tem que gerir tudo aquilo que a normativa exige, implantar processos, acompanhar a rotina operacional, acompanhar as demandas, né? No meu caso, por exemplo, a gente tem demanda de órgão público, demanda privada, então você tem que ter um olhar atento a tudo aquilo que está acontecendo dentro da empresa, né? Porque é uma área muito dedicada, né? E delicada, onde a gente tem que prezar sempre a saúde do nosso paciente, nosso consumidor final, né? Então, o responsável técnico, ele tem uma importância gigante nesse cenário, para poder ter a visão sobre tudo e ter o controle sobre os processos que está acontecendo ao redor. Sim. Então, né, para a vigilância sanitária, o responsável técnico é aquela figura profissional, é um profissional que se apresenta para um licenciamento, né? Dependendo do estabelecimento, ele precisa ter o respaldo de um conselho, porque ele tem que estar habilitado legalmente e ele precisa comprovar isso perante a vigilância sanitária. Porque todo licenciamento, hoje em dia eu estava até te explicando, a gente estava conversando, o Brasil foi muito mal classificado quando naquele quesito de quando uma empresa precisa se estabelecer. Foi uma avaliação feita mundialmente. E se chegou à conclusão que nós éramos o pior país em termos de burocracia, que não tinha nada fácil para uma empresa, um estabelecimento, para uma corporação se estabelecer. Tudo era muito difícil, existiam muitas barreiras. Então, o próprio governo federal reuniu os órgãos que tinham a ver com isso, com licenciamento,
e até com o Inmetro, e resolveu simplificar, né? Então, os pilares que antigamente eram válidos, hoje foram simplificados, né? Que hoje em dia ficou estrutura física, o responsável técnico e a parte de controle, né? De procedimentos. Então, está baseado nesses três pilares. Mas, em se tratando do responsável técnico, antigamente havia muitas dúvidas, né? Porque a lei abrangia só alguns profissionais que eram acadêmicos, né, de nível superior, e que já existia um controle no Brasil, já bem antigo, pelos conselhos e por alguns órgãos que eram chancelados, né, pela área federal e pela Europa também, né, medicamento, que era assim, né, veio desde o tempo da antiga Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, né? Então já existia a figura do responsável técnico na área de medicamentos, que teria que ser o farmacêutico, né? E algumas áreas o farmacêutico teria que ter um curso especializado para poder assumir, né? Por exemplo, no chão de fábrica de uma grande indústria, como aquela EMS, que já tinha uma unidade fabril lá em Campinas, que fabricava assim, penicilínicos, né? Então, não poderia ser só um simples farmacêutico. Quer dizer, simples que eu digo assim, ele teria que ter um conhecimento mais acadêmico e científico para a área de desenvolvimento, né? Então, passou-se a discutir muito isso, né? Quando o responsável técnico poderia ser uma pessoa de nível médio, que fosse também reconhecida, né, como uma pessoa que tivesse uma aptidão, né? Porque passa muito pela aptidão, né? Comprovar que eu tenho habilidade, tenho a aptidão para tomar decisão dentro da minha corporação, né? Dentro do meu empreendimento. Então, a vigilância sanitária veio se modificando e à medida que as leis, né, a regulação foi sendo específica para cada tipo de procedimento, aí a gente foi identificando quem seria o responsável técnico, né? Exatamente. E aí o conselho nos ajudava o quê? Dando a habilitação legal. Não, está habilitado. Igual hoje, está aparecendo assim, muita clínica de estética, né? Então, a gente teve uma batalha bem grande na Anvisa, porque era uma área que estava adormecida lá. E quando a gente recebia o pedido para fazer o licenciamento, a gente acabou verificando que tinha o licenciamento para o médico, que está dentro da clínica de estética, e o licenciamento para a clínica de estética sem médico, que seriam os profissionais de saúde, né? Então, a gente teve que começar a clarear isso aí para ver quem pode fazer e assumir essa responsabilidade, que como você falou ali, o responsável técnico é uma figura central dentro dessa corporação, né? Dentro desse estabelecimento, porque ele vai ter que tomar conta de tudo, ele vai ter que estar sendo atualizado pela legislação, tudo que é publicado a nível federal, tudo que o Estado publica em relação ao licenciamento, a procedimento, ao controle de qualidade. Então, ele vai ser uma figura quase que central dentro da empresa, sabe? Sim. E aí a gente começou a clarear esse mundo. Por exemplo, hoje o dentista, o odontólogo, quando ele é cirurgião, ele pode fazer orofacial. Sim. Então, era uma batalha porque a vigilância não queria reconhecer isso. Aí, ele pode fazer essa parte estética, bucal? Aí o conselho veio e falei, pode, porque está na parte acadêmica, na formação dele, quando ele é cirurgião, ele pode fazer, ele está habilitado, ele tem aptidão e ele está habilitado. Então, a gente vê muito isso, a habilitação legal pelos conselhos, e depois, se tem alguma restrição, o próprio conselho tem que mandar para a gente. Entendeu? Certo. Se o enfermeiro não pode fazer, por exemplo, aplicação de botox, o conselho tem que dizer que ele pode fazer, porque ele passou por um curso, por uma técnica que habilitou ele legal. Ele tem a aptidão. A responsabilidade é a aptidão também, é a habilidade para, né? É o controle é o saber e o conhecimento técnico-científico. Só fazendo um complemento, porque eu tenho pós-graduação em estética avançada,
O que norteia muito isso é você fazer um curso que você complementa isso de uma forma completa. Hoje não é você simplesmente pegar e fazer curso avulso. Eu faço um curso de 30 horas de Isso. toxina. Eu faço 40 horas disso. Meu curso, por exemplo, foram 480 horas. Foram Isso. 2 anos com TCC, com procedimentos, com vários processos. Então, as pessoas confundem muito isso. E eu sei porque lá na empresa a gente trabalha com a linha estética, e quando eu implantei um termo, eu implantei uma série de processos para que a gente pudesse vender, digamos, para o profissional. Então, você falou uma coisa muito importante, porque o odontólogo por si só, e a gente pega muito recém-formado, que ele já apresenta a carteira dele e fala que ele tem essa habilitação. Isso. Entendeu? Então, você falou uma coisa importantíssima. Ele necessita ser cirurgião, então ele tem que comprovar a pós-graduação na área da estética. Isso. Que Isso é mesmo. E tem vários odontólogos que estão fazendo o curso completo, orofacial, harmonização, e cursos muito bons, cursos válidos. Então, quando vem pra gente aqueles cursinhos lá, e eu sou muito chata nessas análises, quando vem um curso de 10 horas, 15 horas, fiz 15 horas de preenchimento, eu falei, tá, isso não valida. E isso tanto serve para o fisioterapeuta, como para o biomédico, né? Isso. Então, assim, eu acho muito importante, e o conselho está muito presente nesse aspecto, porque, assim, pelo menos o de farmácia, ele faz a sua habilitação muito, muito, assim, criteriosa. Você leva o seu histórico completo, com as horas, com todas as aulas que você fez, você leva o seu diploma, e depois você faz a sua validação na sua carteira profissional, com registro, numeração. Então, eu acho que isso resguarda muito para quem está atuando na área, né? Eu praticamente não estou no momento atuando na área, mas eu acho válido falar isso porque os profissionais têm que ter essa consciência. Porque é um domínio muito médico, é um domínio do médico que ele briga muito dos outros profissionais, Sim. digamos assim, está numa área que eles falam que não é, que é só É uma pertinente briga. a eles, é uma briga. É uma briga. Não é uma boa isso briga. aí. Certo, médico. Entendeu? E a gente também tem que fazer valer a importância dessa qualificação para esses profissionais, para que se ganhe o mercado de uma forma também assim muito saudável, muito coerente, né, naquilo que se faz. E com confiança. Com né? confiança, num ambiente totalmente validado pela vigilância, com todos os processos bem implantados, né? Que é a segurança que se tem, né? Sim. Nossa, essa sua chamada aí até me fez lembrar da nossa época lá, né? Nos anos 80, 90, por aí, o Brasil ainda não tinha muitos cursos na área de controle, de processo. Então, a OPAS trouxe uns profissionais do Chile e Colômbia também. da Colômbia. Da Colômbia. Isso. E veio uma senhora, assim, maravilhosa, acho que foi da Colômbia. Nós fomos fazer inspeção nos lactários dos hospitais e ela ficou horrorizada, porque prescrevia a dieta era médico, não era nutricionista dietarista. Ele estava tomando o lugar da nutricionista. E aí existiam, assim, 300 fórmulas que era incapaz de você controlar, porque ele não entendia daquilo, mas achava que era ato médico. Foi aí que ela veio, e junto com a Anvisa e com os estados, e acabou com essa história, entendeu? Quer dizer, o conhecimento que ela trouxe através da OPAS, que ela foi contratada pela OPAS, e a Anvisa deu o reforço, a gente acabou com a bagunça, né? Vamos se dizer assim, uma bagunça de fórmulas que você devia controlar dentro de um lactário, né? Porque é importante nesse contexto, né? Quer dizer, o profissional tendo a habilidade, né? Essa habilidade é reconhecida pelo seu conselho profissional, referendado pelos serviços que atuam no setor regulatório, seja na área da saúde, como da agricultura, né? E pecuária, que também tem responsabilidade de atuação nesse campo, entendendo que essa área ela é multiprofissional, ela é multidisciplinar, não é? Então, comporta vários tipos de profissionais, mas tem que ter o respaldo do seu conselho profissional, tem que ter o reconhecimento da vigilância sanitária, até porque tudo isso está regulado, né? Existem leis, regulamentos, né, a respeito dessa prática. E, por sua vez, quer dizer, o profissional, o responsável técnico, né, ele, para mim, é uma figura central dentro de uma empresa. Por quê? Porque ele tem que estar focado nas conformidades, seja com relação à eficácia, segurança e qualidade. E quando a gente fala de segurança, eficácia e qualidade,
inicia desde o processo de seleção de fornecedores de matéria-prima. Uhum. Vai até o produto final. Então passa por todo o processo de pesquisa, desenvolvimento, né, controle de qualidade, transporte, armazenagem, comercialização, não é? E toda a questão relacionada às boas práticas também, né? Os procedimentos operacionais, rotulagem, bula no caso de medicamento, dizeres de rotulagem, né? No caso de outros produtos. Então, ele, na realidade, é um profissional, assim, é como se fosse a vigilância sanitária dentro da empresa, Isso. não é? E Exato. dando, né, uma cobertura em todos esses campos, inclusive na questão documental, porque tudo tem que estar documentado, né? Tudo. Tem que haver registros de todos esses processos. Lógico que ele não vai fazer isso sozinho, ele vai fazer equipe, mas ele tem que estar ligado, supervisionar e coordenar todos esses processos, né, para conseguir essas conformidades, né, que é o olhar da vigilância sanitária. A vigilância sanitária, quando entra numa empresa, ela vai ver o que é conforme e o que não é conforme. Exato. Esse é o olhar da vigilância sanitária, e ele tem que estar ligado nisso. É um papel muito estratégico, né? Muito. Essa é a verdade. Você tem que ter um olhar realmente muito do macro para você Isso. conseguir coordenar, como o senhor falou, todas as coisas que você tem que dar conta. Não é só assinar um papel, como muita gente acha, né? Acha que são Como Que é tá só- vendo hoje, você vê, Só bater um carimbo. até preço é regulado, preço de medicamento é Uhum. regulado, né? A Secretaria Executiva da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos fica na Anvisa. isso. E a Anvisa registra os preços. Uhum. O responsável técnico, quando há um peticionamento na Anvisa solicitando o registro de um preço, é ele quem assina. Então ele tem que estar ciente também dessa questão do custo, né, daquele produto, aquilo que vai gerar o preço final para ser aprovado pela Anvisa. É multidisciplinar. Né? Multidisciplinar. Multi. E vocês conseguem, assim. Assim, é multidisciplinar, então tem muitos desafios, claro, né? Você tem que ter um olhar de muitos olhares, né? Tem algum, assim, que vocês acham que é mais complexo? Alguma tarefa dentro de tantas tarefas difíceis para um RT que vocês acham que é mais desafiador? Pode ser experiência pessoal mesmo, o que vocês viveram, o que vocês viram. Eu, particularmente, eu acho que a conscientização das pessoas com que você trabalha, com que você lida todos os dias. Porque uma coisa é você ter o conhecimento, uma coisa é você dedicar, uma coisa é você ter a autonomia para gerir. Então, considerando que você tenha tudo isso, que você siga uma normativa de forma correta, que você tenha o respaldo, por exemplo, do seu gestor, do dono da empresa, você colocar na cabeça das pessoas, porque óbvio, a gente trabalha sempre em equipe, a gente tem um operacional, a gente tem uma logística, nós temos, no meu caso eu tenho um grupo, setores de televendas que mexe com vendas, então você colocar na cabeça das pessoas a importância de seguir uma legislação e o porquê que aquilo ali é correto, porque a gente vive num mundo tanto de indústria como de farmácia, que todo mundo quer vender, todo mundo quer a lucratividade, todo mundo quer. E nós temos o papel de zelar, igual o doutor falou muito bem, do começo da cadeia, desde quando se produz um medicamento até chegar lá no paciente final. E para que isso ocorra de uma forma coerente, não é só estar lá a normativa e os processos implantados e tentar fazer. Eu tenho que zelar para que, quando sair da indústria e passe por toda essa cadeia de distribuição, chegar no hospital, na clínica lá, passando pelo transportador, por todas essas qualificações, isso chega de uma forma plena, coesa, para que você tenha segurança no final da cadeia. Então, às vezes eu tenho um entendimento, o dono tem um entendimento, mas às vezes, por exemplo, o pessoal da logística, se não for bem treinado, a transportadora, se não tiver uma orientação dela dar sequência naquele trabalho todo que você qualificou, seja de temperatura, de armazenamento, ela põe o seu... acaba com tudo, entendeu? Então, assim, eu acho mais difícil, às vezes, você ter conscientizar as pessoas, e isso é muito importante, tem que ser na forma de treinamento direto, porque tem pessoas que não têm essa noção. Para eles, fala assim, mas precisa de tudo isso? Mas que tanta norma, que tanta lei, que tanta burocracia. A palavra que eu mais escuto é essa.
Ai, chega lá na Cristina, é verdade. tanta Vamos diminuir burocracia. um pouco. Entendeu? E não é bem assim. É o que eu tento passar para o pessoal sempre nos treinamentos que a gente faz. Não existe burocracia quando você já sabe que você tem que fazer o correto. A norma está ali. Se a gente leva ao conhecimento, se você treina, se você tem que trilhar um caminho que é a segurança para o paciente, que é a saúde, não tem dificuldade. Você não tem que criar empecilhos. Né? A flexibilidade existe, mas o que é correto, não tem como você sair. Nós estamos numa área que não tem como você ficar criando caminhos tortos para atingir um objetivo, porque não dá certo. Lá tem que ser correto, chegou aqui tem que ser correto, tem que qualificar, e lá na ponta também tem que chegar. Né? Então, eu penso que o trabalho de conscientização e de demonstrar e de treinar é um ponto crítico que eu acho. Eu concordo com você, inclusive porque o setor regulatório está sujeito a muitas inovações. Isso. É raro uma semana que não tenha um regulamento novo. Ultimamente está Da tendo muita abrangência, coisa, né? De atuação da vigilância sanitária ou de assuntos regulatórios em geral. Então, o processo de atualização ele é contínuo. Isso, por ser contínuo, o treinamento é fundamental. Não é? Agora, também eu acho muito importante o olhar crítico do responsável técnico. Muitas vezes, uma não conformidade, que às vezes acontece, uma falha qualquer no sistema, um recall também feito de forma proativa, é muitíssimo importante para a imagem da empresa. Isso. É melhor do que esperar a vigilância sanitária, interditar, identificar o problema, e aquilo gera um desgaste muito grande. Então, o responsável técnico, né, estando atento a esse processo todo, né, de desenvolvimento, de fabricação, de comercialização, não é? Ele pode receber informações, né, captar essas informações do seu próprio pessoal, poder agir de forma preventiva. Né, Com certeza. Uma falha no sistema que Com porventura certeza. aconteça. Esse papel, né, do responsável técnico, acho que o papel mais importante, né, dentro de uma corporação, porque ele inclusive tem que fazer assim periodicamente uma visita à vigilância sanitária local, porque às vezes ele precisa saber qual é o foco que a área federal está dando em relação às vistorias que são feitas pela área federal. Eles fazem uma vistoria de vez em quando para ver como o Estado está trabalhando, né? Eles vêm aqui, mandam um ofício dizendo que tal dia, tal hora, eles querem conhecer tais empresas que receberam autorização de funcionamento, que já estão funcionando no Estado. Eles fazem isso no Brasil todo. Eu tive até a oportunidade de ver uma fábrica, né, aqui de implante dentário, né? E eu vi que o conceito de rastreabilidade dos produtos, né, que são fabricados, e também os produtos que são adquiridos por uma distribuidora, é um conceito assim muito forte na Anvisa, na área federal. E eles, quando vêm nos auditar, né, nós da vigilância do Estado, e verificar o que a gente fez numa indústria, num fabricante, numa distribuidora, eles querem ver esse conceito de rastreabilidade. Se o responsável técnico tem uma metodologia, montou uma metodologia para rastrear, seja lá qual for o produto que ela esteja importando ou comprando aqui no Brasil de um fabricante, eles querem ver desde o início, como o Antônio Osvaldo falou, da cadeia, para saber se aquele produto chegou no seu destino, sei lá, se ele vendeu para um grande hospital, né? Se ele vendeu uma quantidade grande para um hospital, ou para uma farmácia, ou para uma drogaria, né? Uma farmácia hospitalar. Eles vão querer saber se aquilo chegou dentro dos requisitos. E para isso ele anda, né, na cadeia todinha, e vai ver, chegou tal produto com lote tal, data de validade tal, aonde ele foi parar. Você tem que estar documentada. É uma auditoria de documentação. E é aí que começa a dar os problemas, né? Por exemplo, ele pegou um último parafuso que estava ali produzido, né? O pessoal da Anvisa, e queria ir, comecei de trás para frente, saber que dia que chegou
a matéria-prima, que é o metal que vai fazer o parafuso. E aonde que está? Cadê o depósito? Você tem depósito, já que você é um fabricante, ou você terceiriza o depósito? Se você terceiriza, cadê o contrato? Ó, vai, tá vendo? É muita coisa. Aí ele vai pedindo, né? Quer dizer, a rastreabilidade é um conceito hoje que a Anvisa está aplicando muito. Quando ela vai fazer a auditoria para saber se a vigilância sanitária também está compreendendo, do Estado, para saber se ela está compreendendo como aplicar a norma. A norma, exatamente. Entendeu? Porque aí, não, vocês deram uma autorização de funcionamento para uma empresa que não tem rastreabilidade. Entendeu? Então, isso é um conceito bem forte. E isso está na mão do responsável técnico. Exatamente. E é tão bacana isso, porque eu aplico com os meninos nas outras unidades, quando a gente faz as autoinspeções e a auditoria de tempo em tempo, eu faço exatamente dessa forma. Às vezes a gente faz por videochamada, né? Aí eu falo assim, deixa eu ver como é que tá a organização de sua prateleira, tal, né? E aí vai passando assim no corredor, eu falo, peraí, para esse medicamento aí, deixa eu ver, qual é, tal? Separa essa caixinha. Aí a gente termina o tour, aí eu começo. Dessa caixinha eu quero a nota fiscal de entrada. Aí a gente faz igual ela falou, o seu... Deixa eu ver se você qualificou o fornecedor. Aí você pega a nota de entrada, deixa eu ver. Ah, tá, chegou? Qual lote, tal? E aí, me mostra como é que seu sistema está validando, como que está rastreando, porque hoje a gente tem aquelas etiquetas, né, por código de sequencial por lote, aonde que ele está? Ah, tá. Então, beleza. Essa caixa desse controle, produto. né? Para quem você vendeu essa semana? Para fulano. Pega a nota fiscal de venda para fulano. E esse fulano tá com a documentação regular nesse dia da venda? Me dá o CRF, a licença sanitária dele. Aí, beleza. Aí você vai seguindo a cadeia. Aí eu vendi pro fulano, né? Você vendeu pro hospital tal, né? Ah, então tá. E foi o quê? Via aérea? Foi terrestre? Tal? Ah, foi por transportadora tal. Ai, cadê a documentação da transportadora que foi? Cadê a qualificação dela? É medicamento de cadeia fria? Como que ele faz o controle durante o transporte? Né? E aí você vai seguindo até chegar no cliente, então você consegue amarrar o processo, e a gente sabe que é exatamente assim, de anos que a gente vai acompanhando os processos, né, que a vigilância trabalha, e é um processo que flui muito bem, porque você não, igual ela falou, você não precisa ir longe, porque se tiver erro, no segundo pedido ali, ó, já da saída da venda, você já mata a charada. E aí, se tem algum erro assim, a responsabilidade recai direto no RT, né? Ou não? Ele pode Como é que- responder. Ele pode responder, mas ele tem que fazer até toda... criminalmente. A responsabilidade é dele, porque ele É porque responde. ele é responsável técnico, Exatamente. né? Mas ele Isso. rastreia onde foi o erro, né? Então, por exemplo, vamos supor que já chegou um lote trocado, que acontece na nota, às vezes tem nota fiscal. Agora não, que as notas vêm fiscais de laboratório, vem tudo certinho, data, validade, essas coisas, porque você tem que ter um pedido de compra, você tem que Isso. conferir validade, você tem que ver o tempo, né, para não receber geralmente produto abaixo de 12 meses. Então, você tem obviamente, você tem que ter um RQ, quem está recebendo da logística, ele tem que preencher um RQ de recebimento daquela nota, se está na conformidade, todo um processo, igual o doutor falou, é muito papel, muito registro que você tem, porque você tem que comprovar isso, né? E a nossa área, infelizmente, não dá para ser uma área tecnológica, que você tem tudo em computador eletrônico, não, seria o não. melhor dos mundos, mas não pode, a gente tem que ter tudo documentado, né? A pasta de qualificação de cliente, a pasta de qualificação de fornecedor, específico, a sua né? pasta de qualificação técnica de tudo, do seu ambiente, sua câmara fria, do seu freezer, né, do seu mapeamento de rota. Então, assim, é muito documento, né? E o responsável técnico, ele tem que acompanhar. Ah, foi um erro da indústria na hora que emitiu a nota, que veio um lote trocado, então nós temos que parar ou devolver, ou ele tem que emitir uma carta de correção para a gente ver a forma de corrigir isso aí. Então, se não for o responsável técnico acompanhando, é o que a gente falou lá no início da nossa conversa. Sai com o lote errado, chega no cliente com o lote errado, ele reclama que não bate com a nota, aí o processo começa a Fica complexo. truncar. Você, como responsável técnico, tem que fazer uma área de segregação, porque se você for devolver aquele produto, não tem condições de devolver imediatamente. Exato, você tem que ter uma área de Você vai ter que quarentena. dizer que aquilo ali está Segregado. entendeu? Porque se o agente fiscalizador chega lá e vê a coisa misturada com outros produtos e não tem uma demarcação, está na norma de boas práticas, né? Aí a coisa começa, dependendo de quem é o profissional que for fazer, às vezes ele é muito rigoroso, né?
Porque tem uns que não, acham assim, não, eu vou te orientar aqui, vou te educar como você deve fazer, né? Isso depende da personalidade de cada um. De cada um. Embora a gente tenha tentado, né? Eu estava até falando com essa modernização, padronizar, né? O que ia acontecer aqui nesse estado vai acontecer no outro, porque até aqui mesmo no Distrito Federal, por exemplo, o meu núcleo trabalhava de um jeito, Taguatinga já de outro. De outro. E quando a pessoa passava pela Asa Norte, ia para Taguatinga, aí voltava para Asa Norte. Mas ele tem que pedir isso mesmo? É assim mesmo? Quer dizer, então, com essa simplificação agora do licenciamento, a Anvisa publicou aquela portaria 66 que fala do risco, né? Vamos trabalhar com o risco, vamos separar o que é de alto risco, de médio risco e baixo risco. Vamos dar atenção para quem precisa de uma orientação maior, né? Porque não é só... A fiscalização não é só bater, né? Tem a regulação, o controle, né? E o controle de qualidade, né? Então, a gente tem que estar também se aproximando, né? Se aproximando das empresas, dos estabelecimentos. E vice-versa, que eu converso com muitos profissionais que têm um medo tão grande de vigilância sanitária, porque eles têm a percepção, não como parceria, porque eu acho parceria. Eu conheço vários auditores que ao longo dos anos se tornaram meus amigos, fora do ambiente de trabalho, mas porque a gente lá atrás, a gente tinha que se dispor a se ajudar. A vigilância hoje especializou muito, né? Assim, hoje a gente tem profissionais excelentes, mas assim, eu venho de uma época que as empresas mal tinham, só tinha um manualzinho, ninguém tinha procedimento, não tinha uma normativa assim rigorosa, não tinham processos propriamente definidos. Muita gente quebrou cabeça, inclusive eu, para pegar as normas, evoluindo ela ao longo dos anos e você fazer a interpretação dela. Porque uma coisa é você ter uma norma implantada, né? Você ter que cumprir. Lá está descrito que você tem que ter. Mas como você vai aplicar ela na prática? Então, se você não tiver uma expertise para começar a interpretar e saber o entendimento, então, assim, eu tive uma parceria muito grande da Vigilância Sanitária quando eu estava realmente definindo os processos, fazendo os procedimentos. Eu ia com a pastinha, e aí tal. Você deve conhecer o Gustavo, que foi o gerente da GEMEC com a época. O Gustavo é muito meu amigo, virou meu amigo pessoal. E aí ele me ajudou muito. Ele falava, Cris, eu acho que tal, vamos fazer assim tal. Eu falei, você acha que é melhor? Eu ia num vai e vem, assim, absurdo. E isso foi enriquecedor. E eu falei, e isso foi muito enriquecedor, porque assim, você tem que dá o passo de ir também, né? A gente trabalha muito em parceria. Então, eu falo assim, o povo fala assim, nossa, você adora vigilância. Que eu falei, eu adoro porque as portas da empresa, eu acho que tem que estar abertas para eles virem, porque é aquilo ali que reflete o trabalho da gente, não é? Você não tem que ter medo, você tem que ter a parceria, você tem que ter a porta aberta. Mas as pessoas têm medo. Tem medo. Da Anvisa, tem das medo, acha que é para vigilâncias. punir, acha que é para inspecionar, acha que não é para ajudar. Eu lembro que quando eu comecei na área de assuntos regulatórios há 12 anos atrás, que eu era estagiária, júnior, sei lá, trainee, e eu tinha que ligar na Anvisa, eu morria de medo. Eu ficava, meu Deus, vou ter que ligar na Anvisa e eu vou ter que falar com alguém lá. Eu morria de medo. Eu era bem novinha, né? Tinha acabado de começar na área. Então, eu morria de medo. Então, eu imagino que muitas outras pessoas têm esse medo de perguntar, de ter uma experiência negativa, né? Porque nem sempre alguém vai te atender bem, infelizmente. Mas não é porque é Anvisa ou vigilância. Eu acho que a gente tá sujeito a isso em qualquer coisa na vida, né? Mas eu acho que não pode desistir mesmo, porque você tá tentando ali fazer um negócio rodar direito. Se você tá com dúvida, você tem que perguntar, porque no final do dia é tudo uma questão de saúde pública, né? Tá todo mundo ali tentando fazer com que a saúde da população esteja em primeiro lugar, né? Então eu concordo, eu acho que tem que ser mesmo uma parceria, né? Isso, a gente mesmo, né? Os profissionais, né? As instituições, né? Que trabalham na vigilância sanitária, que no Brasil todo e de uma cidade para outra, a gente às vezes faz críticas mesmo a alguns processos nossos, sabe? A gente verifica, por exemplo, que talvez esteja havendo interferência, assim, de uma área internacional para mandar apreender um produto, entendeu? A gente sabe que existe. O poder econômico às vezes, um motivador para muita coisa, né? Então, nem sempre a gente está preparado para isso, né? Eu falo em nome dos colegas aqui, nem sempre
a gente vai achar um agente de fiscalização que consegue compreender que quando ele vai para o embate e verifica que aquilo não é bem o que está ali, né, que foi solicitado, que o problema está ali, na hora que ele verifica que não é aquilo, né, para ele voltar para trás, ele precisa também ter um respaldo, né? Porque ele está exercendo o poder de polícia. E então, ali na hora, se ele for declarado omisso, ele também vai responder. Sim. Né? Ele tem que seguir o processo administrativo. Né? Isso está regulado, né? Ele Isso. tem que estar atento, assim Isso. como responsável técnico da empresa também tem que estar atento, porque isso outro gera papel, né? direito, outro papel, direitos e obrigações de ambas as partes, né? Outro papel, né? Se você achar que aquilo não corresponde à ação que a fiscalização chegou lá para fazer, porque você pode provar que você tem dados científicos, técnicos, né, que a empresa trabalha assim, aí, novamente, o papel do responsável técnico está entrando dentro do escopo da defesa, entendeu? Do histórico de provar, às vezes, que aquele, né, produto está correto. E as pessoas têm que transformar isso numa coisa natural, né? As pessoas, às vezes, não ter medo, são né? armadas, né? Mas eu tô correta e chega aqui. Não, aí deixa falar, deixa mostrar, vamos ter um entendimento. Depois, às vezes, tem uma coisa vamos que nem, debater aqui, que nem não, tem fundamento, isso, ou se tiver, vamos ver a melhor forma de sim. conduzir. Rastreabilidade é uma coisa boa. Você vê a Ana Célia, que, né, que me ajuda muito na área de distribuidoras, né? Ela faz também banco de sangue, faz hemocentros, viaja pelo Brasil, ela é uma referência. E você vê, a última semana agora, ela foi investigar um caso, a rastreabilidade, né? De uma suposta morte por uma transfusão sanguínea de uma bolsa que foi trocada do fator RH, né? Então, ela seguiu a cadeia para saber até onde foi a bolsa, de onde essa bolsa saiu e por que aconteceu isso. Quando chegou lá, isso já estava na Anvisa, né? Essa reclamação, os fatos desse. Quando ela chegou para fazer e começou a fazer rastreabilidade, ela descobriu que a pessoa nem tinha sido transfundida. Olha. Entendeu? Que tinha morrido por outras causas, porque a gente tem acesso ao prontuário, entendeu? Então, a questão ficou resolvida, né? Igual no Hemocentro. As bolsas do Hemocentro, a gente faz a rastreabilidade. Toda vez que a Anvisa pede para saber como que o Hemocentro está trabalhando, a gente vai ver as bolsas que são segregadas, tem no sistema e a gente vai ver fisicamente, entendeu? Então, isso é importante. Um home né? Que tem a estrutura física, de quem ele comprou, qual foi a distribuidora, ele tem que ter a pastinha, ou tem que ter, né, um soft ali, onde está todo o pessoal dele, que é cliente dele, como ele mantém, quais são os carros que vão levar. Porque a gente fez um home ali acho que foi no Rádio Center aqui, e a gente viu que eles estão bem organizados. Eles têm área para tudo, até para guardar, assim, esses produtos da área de pomadas, de fraldas, tudo direitinho, tudo organizado, setorizado, entendeu? Bem bacaninha mesmo. Sim. Você acha que, Berenice, na sua experiência aí, você acha que a questão da rastreabilidade é um dos erros mais comuns que você encontra quando você vai fazer a inspeção das empresas? A experiência que eu vi com a Anvisa, né? É o que eles trouxeram aqui pra gente, eles vão direto nisso. Tá. Eles querem saber o caminho que esse produto tomou, né? Quem é o produto e o caminho que ele tomou, dentro do quadro de distribuidora, né? A gente falando assim de distribuidora, né? Eles vão ver como a empresa está funcionando. Se ela criou uma cultura corporativa, né, de estar monitorando e controlando os processos, né, através junto com a farmacovigilância, né? Total. Isso. E hoje a gente já tem na RDC a simulação que a gente faz de recall, independente de ter ou não um recall de fato, para você testar a sua cadeia como que ela está agindo. Ou seja, se for fazer hoje uma simulação, como que você comporta? Você tem agilidade em informar, você tem a resposta 48 horas, você consegue fazer o processo, por exemplo, desse lote, desse produto em tempo né, rápido, como que é? Então, assim, foi muito bacana, né, ter incluído na 430 isso aí para ser uma simulação anual
que eu acho que é o mínimo necessário, eu falo assim, geral, né? É. Bem bacana. A história do leite, né? Pouco tempo, não sei se vocês viram, repercutiu muito na imprensa. Um leite da Nestlé para, né, de 0 a... De neném, né? De Isso. Por quê? Né? Bacilos cereus que eles encontraram numa quantidade elevada. E alguns bebês estavam internados. Por que é importante a rastreabilidade? A gente acabou descobrindo que a Nestlé faz? Ela terceiriza para algumas fábricas na Europa e não tem controle de qualidade. Ela não sabe para quem ela está terceirizando. Uma fábrica em Luxemburgo, outra não sei na Bélgica, outra não sei aonde. E aí? Cadê o controle de qualidade? Você vai levar para o país... Preocupação com a matéria-prima, né? Com os parceiros também. Isso. É muito importante mesmo. E aí o responsável técnico acaba tendo um rol de compromissos. É um né? trabalho bem... É um trabalho minucioso. denso, Eu né? falo assim, o início da minha carreira foi em drogaria, né? Eu fiz especialização em manipulação de fórmulas, montei drogaria. Então, assim, eu já vivi uma época que o farmacêutico foi devagarzinho adquirindo seu espaço para poder ter aquela assistência farmacêutica que hoje, graças a Deus, o mercado reconhece de uma forma mais coerente, mais bonita, né, para o profissional, né? Deixa ele estar à frente do balcão, deixa ele estar à frente do contato com o paciente para verificar uma prescrição, para a pessoa ter o real poder de escolha do medicamento que o médico passou, e não só isso, né? As interações medicamentosas, toda a questão da farmacocinética, a aplicação de um injetável, e assim, e isso passa pela indústria, passa pelos laboratórios de análises clínicas na área de distribuição. Então, assim, eu acho que o farmacêutico, ele é multidisciplinar, mas ele tem que ter um olhar tão atento a tudo, né? Assim, né? Quando você pensa que lá na ponta é uma pessoa que pode ser seu filho, sua mãe. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o olhar, assim, tão mais sensível com os processos, né? Tendo a sensibilidade de ter o cuidado que lá na ponta tem uma pessoa sensibilizada, que é saúde. A área da saúde é uma área muito crítica, é uma área muito, assim, que já é tão, assim, a pessoa já vem, às vezes, de um sofrimento de uma doença, né? Que necessita daquele cuidado de todo o processo. Agora, você vê se burlam processos, né? Assim, isso eu falo em tudo, igual ela falou, né, de desvio de matéria-prima, né, de manipulação. Então, assim, eu acho que a gente, como profissional, é o mínimo, né, que a gente tem que ter esse olhar mais sensível, né? Acho que é importante dentro de uma empresa você ter um serviço de ouvidoria, porque as empresas e o próprio responsável até correm risco de sabotagem muitas vezes. Já existem alguns casos nesse sentido, né, e que a ouvidoria resolveu, através de uma denúncia anônima, se investigou, identificou a causa de um problema que às vezes foge ao controle, né, da qualidade. E eu sempre falo muito assim que assuntos regulatórios, né, saber interpretar a legislação, independentemente se você vai fazer o registro de um medicamento, de um cosmético, ou se você vai ser RT, enfim, quando você tem que analisar a legislação e aplicar ela no seu trabalho, a gente também trabalha com a saúde pública. Eu sou farmacêutica também, né? Então, esse papel nos bastidores, eu acho que as pessoas que não conhecem a área de RT ou analista de assuntos regulatórios não entendem isso como um papel de saúde, né, de cuidado com a saúde, de atenção com a saúde que o farmacêutico tem, né? Mas é muito, né? Porque essa logística, essa burocracia por trás, ela faz parte de toda essa cadeia de cuidado com o paciente também. A gente acha que é muito ensinado na faculdade, só que o cuidado com o paciente é aquele direto, né? Que é no balcão da drogaria, que é na dispensação na farmácia. Mas não, né? Isso tudo aqui também, os assuntos regulatórios, eles fazem parte, né? É uma parte muito importante, né? Eu acho que é até a mais importante, né? O olhar do responsável técnico tem que estar sempre focado em quem? No consumidor, no paciente, no usuário. Né? É lá que vai ser avaliada a qualidade de todo esse trabalho feito por ele. Isso, né? E tem que seguir isso direitinho. Isso repercute também na imagem da empresa. Não é? Porque se você tem um produto muito bem aceito pelo consumidor, pelos usuários, né?
a empresa vai estar bem no mercado. A marca dela, né, vai ter um nível, né, de credibilidade muito maior, né? Isso, até o próprio recall mesmo que você tocou, né? Mudou tanto que hoje a gente dá a oportunidade da empresa recolher. O responsável fala, olha, tem um lote aí que eu quero fazer o recall, porque já comunica a Anvisa, antes que o problema apareça, né? A ponta do iceberg aí o responsável técnico já manda um documento e já fala, olha, eu vou recolher. Entendeu? Sim. É isso, interessante. Não, e hoje está assim, tão mais assim, eu acho muito bacana essa evolução, porque no passado, quando, por exemplo, um paciente, ele, por exemplo, pegava uma caixa de comprimido esse comprimido está com uma coloração amarela, está diferente. Ou às vezes o enfermeiro, quando vai fazer uma aplicação, o êmbolo travou, teve um problema, era uma burocracia para você fazer a cadeia reversa para você devolver para a indústria para análise. Porque, assim, de cara já falava assim, essa enfermeira que não aplicou direito. Ele deixou exposta a luz e aí a coloração do comprimido mudou porque teve efeito da luz e tal. E hoje as pessoas já estão assim numa cabeça pensante assim, tão mais aberta nesse sentido que hoje quando a pessoa abre um saque direto para a indústria ou via, vamos supor, distribuidor, a gente abre aquela reclamação de cliente, faz aquela formalização, né? Põe as fotos, faz o processo, né? Um registro formal. Quando você faz, a indústria se dispõe muito rápido. Fala, você tem as fotos, você tem... Normalmente a gente já monta uma ocorrência assim, legal, bonitinha, né? Ele fala, não, pode recolher para análise. Então, assim, não tem mais aquela dificuldade. A gente, obviamente, já quer logo repor o medicamento, quer recolher, manda para a indústria recolhe para análise, né? E, assim, a gente tem tido muito sucesso também até no retorno dos laudos depois, né? Demora um pouquinho, coisa de 60, se for fora do país, né? Aí que manda aí, a gente, às vezes demora até 6 meses, mas a gente tem um retorno para a conclusão do processo. Então, hoje melhorou muito, porque no passado era uma briga quando você queria abrir uma ocorrência, porque sempre o paciente, o cliente era o culpado. Hoje você consegue ver, né, para fazer uma análise. Será que foi um defeito naquele lote, durante aquela produção, uma falha na qualidade durante o processo? Então, assim, até isso hoje está uma abertura melhor para esses casos. Avançou bastante. Eu acho que gera alguns problemas quando a gente pensa num hospital. O hospital é uma unidade de alta complexidade, porque você tem o serviço de alimentação, nutrição, banco de leite, muitas vezes, farmácia hospitalar, né? Você tem todo aquele serviço de enfermagem e tem, né, de esterilização. Né? Isso. Você tem também o centro cirúrgico, não é? E tem a área de hotelaria. Então, como é que se divide a responsabilidade técnica num ambiente desse, pensando que ali tem procedimentos para cada categoria profissional atuar e tem os protocolos médicos também, os protocolos clínicos, terapêuticos, né? Isso, cadeia. Então, para mim, naquilo que diz respeito à responsabilidade técnica, eu acho que a unidade de mais alta complexidade é a questão hospitalar. Hospitalar também, acho. Mais do que uma indústria de medicamentos, entendeu? Porque você está focado no produto. Você está focado em procedimentos, em fatores externos. Fatores externos e produtos também. Entendeu? Então, quer dizer, fazer, né? Qual é o maestro? Gerir tudo isso, né? De fazer essa gestão com tantas responsabilidades técnicas distintas. Né? Você precisa de um maestro que tenha, né, um conhecimento do todo, né? Para garantir, inclusive, que a responsabilidade técnica de fato funcione, né? E hoje a gente já tem essa diferenciação dentro dos hospitais. Eu conheço vários hospitais que a gente tem a gestão, né? Só administrativa, gestão de farmácia, gestão, né? A gente tem visto muito isso mesmo. O diretor administrador que assume várias responsabilidades e o diretor médico, né? Que vai responder pela outra parte da urgência, emergência, o controle. Elementares, assim, quem é o responsável pela qualidade da água dentro de um hospital? Isso. Qual é o profissional? Entendeu? Se tiver problema na água, você vai ter problema no hospital inteiro. Com certeza. Realmente, assim, é um trabalho muito admirável, viu? De ser responsável técnico, né?
É um trabalho muito admirável, muita coisa realmente que você tem que pensar. Mesmo que você tenha equipe, né? E claro, sozinha você também não consegue, já que é tanta coisa. É, então, parabéns. Porque é muito complexo. É complexo. O que o doutor falou, é desafiante. E quem começa, às vezes, desespera muito, muito fácil, porque, assim, demora para você ter Não, imagina, um pouco, assim, essa maturidade, independente da área que você esteja atuando. E pegar né? segurança. E pegar segurança, Sim, e ter essa autonomia, e saber chegar para conversar, né? Para treinar. Então, assim, não é uma coisa da noite pro Você dia. tem cooperação, né? Exato. Se você não tiver essa habilidade, né, no trato com as pessoas, você sozinho não faz nada. Você não faz nada. Tem que conquistar, né? Aquele profissional que tá ali para ele. Tem que ser saber falar. Tem que ser na base da conscientização, do exemplo. Que o estratégico funciona. O exemplo. É mais do que o operacional, né? Isso. Não, é um trabalho muito estratégico. E vocês têm algum conselho para quem está começando como RT? Porque, assim, a gente viu que é muita coisa para você saber, e eu imagino que no início de carreira, como RT, seja mesmo meio desesperador, né? Porque você pensa assim, meu Deus, como é que eu vou saber disso tudo aqui agora? Então, vocês têm algum conselho para quem está começando, para quem quer ser RT, às vezes está se formando na faculdade, tem vontade de ser, mas às vezes não sabe exatamente onde é que vai se meter, né? Se meter, né? Eu gosto de usar uma expressão engraçada. Eu falo assim que a gente, na vida, a gente tem que evitar o maior inimigo que a gente tem. E o maior inimigo que eu acho que a gente tem é a palavra depois. Né? Eu acho assim, depois eu implanto, depois eu melhoro, depois eu estudo um pouco mais, depois eu leio essa normativa melhor, depois eu troco uma ideia com o pessoal da vigilância sanitária, depois eu peço um apoio para a Visanco nos processos robustos de importação, ou de aplicação de uma autorização que eu preciso, junto à Anvisa. Então, assim, o maior inimigo é a gente deixar para depois. Só que depois o tempo passa, depois a oportunidade muda, depois a normativa muda, e você não implantou nem a anterior, né? Depois você perdeu a oportunidade de evoluir um pouco mais na empresa, implantando devagar o processo. Então, assim, eu acho que quem começa agora, comece realmente agora. Não deixe o depois. Estude mais agora. Troque mais ideia agora, tenha aceitação de ser moldado agora, faça com mais amor o seu trabalho agora. E aí eu acho que o resto vem na consequência, né? Na maturidade, na experiência ao longo do caminho. Sim. Então, esse é o meu conselho. Deixar esse inimigo do depois. Eu acho também que é fundamental assim, essa vontade de conhecer, né? Porque a situação, né? Onde o responsável técnico age, né, é muito diverso, né? Então a diversidade é muito grande. Você depende do conhecimento de vários outros profissionais que atuam em diferentes setores da empresa, né? Então tem que aprender a captar esse conhecimento com esse pessoal, porque ele não vai entender de tudo. Não tem como. Não tem como. Então ele tem que gerar um grau de confiabilidade, entender aqueles pontos críticos que precisam realmente, né, de um controle, né, para que possa garantir a conformidade, né, naquilo que diz respeito à garantia da qualidade dos produtos. Isso. Eu até tenho um exemplo assim muito interessante que aconteceu, acho que foi o ano passado, em novembro, mais ou menos, uma odontóloga que tem uma clínica ali no Liberty. Eu achei muito interessante. A gente estava até em reunião e ela foi nos procurar porque ela cismou que aquela estufa dela não estava fazendo as coisas dentro dos procedimentos e do esperado, que tecnicamente tinha algum problema. Olha, ela chegou a esse nível de ver que a coloração que vinha nas condições de uso, como ela deveria usar, e a coloração do que foi esterilizado e chegou no seu nível que você poderia confiar, ela estava desconfiando que o autoclave dela estava com problema, entendeu? Então, ela foi nos procurar para saber o que fazer e se ela estava entendendo aquilo mesmo. Quer dizer, olha, ela era responsável por uma clínica que tinha mais de 3 equipes, né?
e mais de 3 cirurgiões dentistas. Quer dizer, ela que assinava por eles, Uhum. ela foi lá nos procurar. Quer dizer, o nível que chegou no entendimento do que é ser um responsável técnico que se apresentou no licenciamento para a vigilância sanitária. Uhum. Entendeu? Quer dizer, isso é muito importante. Quer dizer, Demais. você desconfiou de alguma coisa que não está correto, você vai buscar um saber, um entendimento, né? Para poder continuar, né? No seu trabalho com segurança, né? Com certeza. Uma segurança que você tem que oferecer para todo mundo, para o paciente, né? Para o hospital que você tem. E ninguém faz nada sozinho, né, gente? Ninguém faz nada. Segurança e cuidado com excesso de confiança, né? É. A gente sempre acha que vai ter mesmo uma pedra no caminho, né? Exatamente. Então, uma pedra no caminho, como diz a poesia, né? Sim. No caminho tem uma pedra, né? Sempre vai ter, né? Alguma coisa pra gente isso. aprender, pra gente lidar, né? A gente não pode achar, eu acho que só porque a gente tem anos de experiência que a gente não tem mais nada pra Eu falo assim que pra quanto aprender. mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar, tem que desenvolver. Eu falo isso muito E a pra senhora minha ainda filha. falava assim, eu não tenho coragem nem de atender um parente meu aqui, um filho meu, nada, porque agora eu fiquei com isso na cabeça. É. Eu achei assim, aí a Ana Virgínia veio atender ela, porque foi a Ana Virgínia estava acostumada a ir no consultório dela, né? Então ela atendeu ela super bem. Depois a gente foi clareando para ver se tinha mesmo. Chamou um técnico da empresa que vendeu para ela. Chamou lá na vigilância para facilitar esse confronto entre ela e a empresa, sabe? E é muito bom que acaba que vocês têm um poder de dar um apoio muito grande, né? Porque quem vai lá para avaliar fala, nossa, chamou, Vai que, tá, né? Com a vigilância sanitária pedindo um apoio, que ela vai ser penalizada né? por uma Então, coisa, assim, eu vou registrar lá que não, ela procurou sanar o problema. Eu sou testemunha, estou defendendo ela, né? Isso. Em prol da saúde. Exato. E é legal esse caso aí, porque realmente a gente. Pessoas comuns, que eu digo que não são profissionais da saúde, elas confiam no profissional da saúde, né? Confia mesmo, assim. Você chega lá num médico, você confia que aquela pessoa ali, ela sabe tudo e ela vai resolver o seu problema. Quando você vai num dentista e ele vai colocar um negócio na sua boca lá, um aparelho na sua boca, você confia que aquilo ali está completamente esterilizado e que você não vai ter nenhum problema com aquilo. Então, tem ainda essa responsabilidade, né? Que as pessoas veem o profissional da saúde realmente como uma coisa até um pouco, talvez, mais elevada no sentido de que a pessoa sente que pode confiar, porque né? naquele momento você está Ele dependendo incorpora, dele, né? Você está Isso. dependendo do conhecimento dele para que Isso. resolva uma Isso. coisa sua, né? Então, Incorpora aquela responsabilidade, né? Com o próximo ali. Exato. Então, realmente essa moça aí está de parabéns, né? Não sei se todos os responsáveis técnicos teriam essa percepção, né? Não, mas muitos procuram a gente, sim. Principalmente o pessoal da área de farmácia. A gente nota que houve uma mudança no perfil profissional, que antigamente os próprios responsáveis de drogarias se criticavam, eu sou um mero balconista, né? Lembra que existia essa, sabe? Não, hoje não. Hoje eu tenho um papel bem delimitado aqui nessa empresa, né? Nessas drogarias. Só para assinar, não estão para... Isso é muito bom, isso é muito bacana. E a gente tem que passar, é isso mesmo, para quem está saindo da faculdade, independente da área, né? Tenha confiança, mas desenvolva, procure melhorar, trocar ideia, né? Assim, ter os parceiros que te auxiliam ao longo do caminho, né? A gente não faz nada sozinho. Então, assim, além da sua equipe de trabalho, busque mesmo conhecimento. Nossa, eu tenho tanto contato na vigilância sanitária, no conselho, gosto de lá trocar ideia no conselho, faço parte lá de um grupo de estudo lá do conselho. Sim. E, assim, é muito importante, muito, muito, muito. Sim. Então, independentemente, assim, claro que quando a gente está começando, eu acho que a gente precisa de mais dicas, né? Mas independente, acho que do seu cargo hoje em dia, se é começo ou fim, a gente sempre tem que ter muita curiosidade, né? Isso. Curiosidade e proatividade, né? Para sempre aprender e melhorar, né? Tá sempre treinando também, né? Trazendo conhecimento, que nos treinamentos são os conhecimentos mais modernos, né? Você tem acesso a vários
trabalhos científicos e essas coisas, né? Então, é E muito hoje em bom. dia a gente tem essa facilidade, É. né? Eu falo para minha filha formou recente, mas eu falo assim, você foi uma privilegiada, porque eu na minha época de faculdade, eu lutava, era com enciclopédia, estudando, fazendo gente tava trabalho na falando mão. sobre isso. A gente apresentava seminário na faculdade, era ela nem vai saber aqueles aparelhos que a gente punha a coisinha, transparência, a transparência feita na mão, com a canetinha, aquele Gente, eu tô negócio precisando todo. de um lencinho, porque eu acho que eu botei a mão no olho aqui e Ixi. o creme que tinha aqui. Você tem um lencinho aí? Lencinho de papel. Pode ser até um. Um papelzinho. Mas também, agora, Estamos encerrando. estamos Ah, que encerrando. bom. Eu queria agradecer vocês por vocês terem topado participar desse podcast hoje. Foi uma conversa bem legal. Obrigada. A gente pode que repetir bom. mais vezes sobre outros temas. Outros temas. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço também pelo convite. Foi um prazer imenso conhecer Isso, Berenice, eu até doutor conheço meu colega Coutinho, Gustavo, que você é que eu não muito bom conhecia mesmo. A gente só tinha pessoalmente. se falado. E a gente está aí para isso. Ah, Quando obrigada. precisar, É um grande prazer te conhecer. conte conosco. Né? Aonde que é a sua unidade? Rever a minha amiga de longa Isso. data. Né? Meu Ela fica mestre, na meu mestre. Vai ser bem E é muito entrevista, bom, uma boa gente. entrevistadora Com dessa aí, certeza. faz diferença. Muito obrigada. Simpatia, né? A gente com certeza se vê outras vezes. E muito obrigada por vocês terem assistido. E a gente se vê em algum outro momento aí. Ok. Obrigada.